Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa liberdade recebida do próprio Deus. Ele nos deu a liberdade e respeita isso. Não nos obriga a segui-lo. Mas quem não segue tem consequências. Quem não segue a Deus vai viver a eternidade longe dele, banido da sua presença por decisão própria. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É uma forma de ajudar, de auxiliar os presidentes de celebrações e cumprir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, e que de graça recebestes, deem também de graça. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é um dos endereços para você chegar ao meu YouTube com mais de 10 mil vídeos disponíveis com assuntos diversos, principalmente a espiritualidade, notícias, humorismo leve, familiar. Você pode digitar também no Google Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega aos meus endereços na internet: Facebook, o blog, o Instagram e o YouTube. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 13 de julho de 2024, sábado, 14ª semana do tempo comum. Na missa simples, sem memória de nenhum santo, a cor é verde. Agora, eu coloquei o branco, né, a cor litúrgica branca, porque tem um santo que foi rei, Santo Henrique II. Olha, foi rei, mas foi um rei bom, um dirigente, governante bom. E a memória é facultativa e a cor é branca, por isso eu coloquei essa cor litúrgica aqui, ou pode ser também Nossa Senhora no sábado. Ok? Isso vai depender do presidente da celebração. Memória facultativa de Santo Henrique II, missa comum ou dedicada a Nossa Senhora. A primeira leitura é a que está no livro do profeta Isaías. E depois eu vou falar sobre Santo Henrique, essa história bonita de um rei puro, né? Um rei que seguiu Jesus. Leitura da profecia do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto. 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim! Estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que parte importante do livro do profeta Isaías. Depois eu vou ver se eu procuro esclarecer mais esse trecho. Agora é o Salmo responsorial 92 na Bíblia Vulgata,
de tradução da Septuaginta, escrita em Alexandria por 70 judeus que lá moravam, escreveram em grego, do hebraico para o grego, depois houve a tradução para o latim na Vulgata, ou 93. Então, 92 na Vulgata, 93 na tradução direta de Jerusalém, do hebraico. Versículos 1 a B, 1 C até o 2º, 5º, refrão 1 A. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor. Vós existis. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora vamos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo e depois proclamá-lo. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, é uma advertência de Jesus. Você que está negando Jesus Cristo, vai ser muito triste
ser negado por ele diante do Pai, ser abandonado por ele no juízo final. Eu não quero nem imaginar como isso vai acontecer. Mas é muito triste ver a negação de Jesus nos dias de hoje. Vamos à reflexão agora. Eu quero fazer a reflexão primeiro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículo do 1º ao 8º. É um livro bastante intenso, grande, né? Mas eu vou ver aqui uma reflexão desse texto, porque o texto é muito bonito. Isaías 6, versículos do 1º ao 8º. Vamos lá. 6. Bem, aqui já começa no 12. Não sei porquê. Ah, não, tem aqui. O relato da vocação de Isaías mostra que o âmago de toda e qualquer vocação profética está no experimentar a transcendência e a santidade do Senhor Deus. Só a partir dessa experiência é que alguém pode reconhecer a própria relatividade. Estou perdido, disse Isaías, ao ver o Senhor. Nós não temos condições de ver o Senhor porque somos pecadores. E Ele é totalmente puro, infinitamente puro, santo. Santo, santo, santo. 3 vezes santo. Então, só a partir dessa experiência que alguém pode reconhecer a própria relatividade e desvendar as ideologias que se tornaram absolutas. Assim, a segurança com que o profeta se sente porta-voz de Deus provém do reconhecimento de que Deus é o único, absoluto. Deus é o único absoluto. Então ele fica sabendo com certeza que é falso e mentiroso qualquer sistema, instituição ou ideologia que se apresenta como absolutos. Deus é o único absoluto. Ponha isso na sua cabeça. E é falso e mentiroso qualquer sistema, instituição ou ideologia que se apresentem como absolutos. Dessa maneira, a crítica e o julgamento que o profeta lança são investidos de autoridade divina. É uma boa explicação. Não é total, mas é uma boa explicação. Agora vamos ao Evangelho. Uma explicação desse trecho de Mateus capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Os discípulos perseveram até o fim, sem temor, nem aflição, seguros da plena manifestação de Jesus, Senhor e Juiz da história. Os discípulos não devem ter medo, porque a missão se baseia na verdade, que põe a descoberto toda a mentira de um sistema social que não mostra a sua verdadeira face. Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão tirar-lhes a vida, a alma, pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança do discípulo está na promessa: quem é fiel a Jesus terá Jesus a seu favor diante de Deus. Mateus 10, versículo do 24 ao 33.
Aqui temos uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, que diz o seguinte: Jesus previne os apóstolos e os cristãos em geral sobre como se comportar diante das perseguições. Não é o caso de ficarem espantados com as reações dos adversários do reino. Basta inteirar-se de como trataram o Mestre. Os que praticam a injustiça usarão todos os meios no intuito de frear ou eliminar os cristãos. Mas a prática da justiça põe a descoberto as fraudes e disfarces, mostrando a fraqueza e maldade dos que oprimem o povo. Isso os deixará ainda mais agressivos. Qual é a saída? Confiar no Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Deus do impossível. Ele cuida dos passarinhos. Na Bíblia fala em pardais, que são os passarinhos. Na época até se vendiam os pardais. Algumas pessoas vendiam. Ele cuida dos passarinhos. E cuidará muito mais dos fiéis seguidores de seu Filho Jesus. Os inimigos são capazes de matar o corpo, mas não têm o poder para matar a consciência e a intenção dos que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Os inimigos matam o corpo, mas não matam a alma, que é eterna. Estes inimigos estão por aí, nesse mundo secular, esse mundo físico, tão perturbador, tão perdido. Então, aqueles que perseverarem, estes contarão com a incontestável defesa de Deus Pai. Mais uma reflexão no livro Palavra e Vida. Vejamos aqui sobre Mateus capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Aqui a reflexão é menor, mas às vezes é interessante. O cristão sabe em quem confia e por isso não tem medo, nem mesmo dos que matam o corpo. Nosso Pai, diz-nos Jesus, tem contado até os cabelos de nossa cabeça. Deus, que nos criou e é onisciente, sabe até o número de fios capilares que nós temos. Somos seus filhos. E Ele não vai nos largar de suas mãos. Não vai abandonar a nós, nem aos que nos matam, porque esses também são seus filhos. Esse é o mistério que nós, cristãos, conhecemos, que todos somos filhos de Deus e que a nenhum Ele deixa escapar de sua mão protetora. Por mais que nos empenhemos em matar-nos uns aos outros, Ele nos reconciliará, nos fará viver de maneira fraternal. Mas aqueles que matam os cristãos, infelizmente, podem ter um fim nefasto se não se arrependerem, se não se converterem, se não se voltarem para Deus. Vamos aos santos do dia? Hoje, então, pode ser memória de Santo Henrique II, por isso eu estou de branco aqui. Pode ser a missa comum, você que é presidente de celebração, ou pode ser a missa em memória a Santo Henrique II, imperador, hein? Olha, o imperador santo. Vamos ver a história dele, do imperador e santo hoje, Santo Henrique. Do ano 1024, foi quando faleceu, em Gronn, na Alemanha. Foi duque de Baviera e mais tarde imperador do Sacro Império Romano Germânico. Império Romano-Germânico. Grande guerreiro, lutou em várias batalhas em defesa da igreja, empenhou-se na reforma da vida eclesial e propagou a fé católica por toda a Europa. Dedicou-se inteiramente à igreja e ao papado, construiu catedrais, restaurou igrejas, fundou sedes episcopais, promoveu a reforma monástica e converteu Santo Estevão, rei da Hungria.
Conforme o site da Comunidade Católica Comunidade Católica Canção Nova, onde eu estou pesquisando agora, Henrique era filho do Duque de Baviera e nasceu num castelo na Alemanha em 973. Pertencia a uma família santa e por isso foi educado pelos cânones de Hildesheim. Depois, pelo bispo St. Wolfgang, em Regensburg. Seus outros irmãos também tiveram uma vida de santidade. Bruno, por exemplo, foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para tornar-se padre e depois bispo de Augusta. Das irmãs Brígida fez-se monja. E Gisela foi mulher do rei Estevão da Hungria, também um santo. Quando jovem, sonhou com seu falecido diretor espiritual, que teria escrito na parede do quarto do príncipe: entre 6. Ele interpretou primeiramente que teria 6 dias antes de morrer, mas, como não aconteceu, preparou-se em vista de 6 meses. Porém, 6 anos após o sonho, ele assumiu o trono da Alemanha em 1002, quando seu pai morreu. 2 anos depois, também foi rei da Itália. Em 1014, o Papa Bento VIII consagrou Henrique imperador do Sacro Império Romano. Casou-se com a filha de um conde, Cunegundes de Luxemburgo, também santa. Junto da esposa, Henrique concedeu à população benefícios sociais e assistenciais. O casal não conseguiu ter filhos. Henrique II morreu em 3 de julho de 1024 e foi sepultado em Bamberg. Foi canonizado em 1152 pelo Papa Eugênio III. Com a morte do marido, Cunegundes foi morar em um mosteiro, abdicando do trono e da fortuna. Ela morreu em 3 de março de 1039 e foi sepultada ao lado do marido. Foi canonizada em 1200 pelo Papa Inocêncio III. História de um rei santo, olha aí. E sua esposa também santa, Santa Cunegundes. Mais um santo do dia 13 de julho. Santo Esdras, sacerdote, escriba, que na volta do exílio da Babilônia, o povo judeu estava exilado, voltando, ele reuniu o povo hebreu disperso e dedicou-se a ensinar e pôr em prática a lei do Senhor em Israel. Conforme o site do Vaticano, Esdras era o sacerdote mencionado nos livros 15º e 16º da Bíblia. Após o fim da escravidão babilônica, o povo de Israel voltou para seu país. Mas os anos de cativeiro enfraqueceram sua fé. Esdras se esforçou para restaurar a unidade dos judeus, a nação consagrada da aliança. Santo do dia 13 de julho, São Silas, do século I, foi enviado pelos apóstolos para pregar aos gentios, juntamente com São Paulo e São Barnabé. Conforme o site do Vaticano, Silvano, que tinha o apelido de Silas, é mencionado nos Atos dos Apóstolos como um dos homens eminentes da Igreja de Jerusalém. Como profeta, pregou em Antioquia, acompanhou São Paulo em suas viagens e ajudou São Pedro a escrever suas encíclicas. Faleceu talvez como mártir na Macedônia. Temos mais santos aqui. Santo do dia 13 de julho, São Manuel Levampunk, mártir, faleceu em 1859, pai de família, que, embora preso, continuou exortando seus filhos e familiares à caridade para com seus perseguidores. São Manuel Levampunk morreu decapitado em Chau Doc, no Vietnã, no continente asiático. Santa do dia 13 de julho, Santa Clélia Barbieri, virgem, faleceu em 1870, ardorosa devota da Eucaristia, fundou as Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores, dedicadas
a catequese de moças e rapazes. O Papa João Paulo II a proclamou padroeira dos catequistas. Conforme o site Sagrada Missão, Clélia Barbieri nasceu no dia 13 de fevereiro de 1847, na Vila Boudry, na cidade de São João de Persiceto, na Itália. Os pais, José e Jacinta, muito religiosos, batizaram a menina no mesmo dia do nascimento. Recebeu a crisma aos 9 anos de idade e, sob a ação do Espírito Santo, fez da família e da paróquia escola de vida e palavra de santidade. A primeira comunhão, 2 anos depois, deu-lhe um ânimo só atingido pelas criaturas santificadas. Em 1862, Clélia entrou para o núcleo das operárias da doutrina cristã, no qual sempre foi a mais dedicada e sensível à situação da igreja, submetida naqueles anos a duras provas. Sua existência foi breve, mas resplandecente de amor a Deus e à Virgem Maria. A comunhão eucarística, sem dúvida alguma, foi o ponto central de toda a sua experiência mística e o carisma de sua fundação religiosa, que após a sua morte recebeu o nome de Congregação das Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores e foi oficialmente reconhecida pelo Vaticano. Aos 20 anos de idade, sob a orientação espiritual do pároco, Padre Caetano Guidi, Clélia elaborou com as amigas Teodora, Úrsula e Violeta um projeto de vida consagrada a Deus. Era uma comunidade religiosa de catequistas leigas por causa da pouca idade. Essa pequena comunidade de religiosas, em que cada uma delas vivia o evangelho em suas próprias casas, parecia à primeira vista insignificante, mas não era. De um modo singular e simples, a minúscula congregação foi verdadeiramente exemplar. Reduzidas à essência do Evangelho, na paixão de Cristo e na comunhão eucarística, essas pequenas discípulas de Jesus puderam sintetizar as mais variadas experiências de vida contemplativa, apostólica, caritativa e, por fim, eremítica. Tanto foi verdade que, pela presença incansável junto aos pequenos pobres, doentes e marginalizados, Clélia Barbieri e suas companheiras receberam o apelido de Madre. Clélia Barbieri, com apenas 23 anos de idade, morreu em 13 de julho de 1870, na sua cidade natal, vitimada pela tuberculose. Porém, mesmo agonizante, mantinha uma alegria incontida por saber que iria comungar definitivamente com Cristo Jesus. A morte não a transtornou. As irmãs mínimas de Nossa Senhora das Dores, suas herdeiras espirituais, tornaram-se uma luz para a comunidade da cidade, levando com humildade de coração a solidariedade na fome e na sede de justiça para os mais excluídos. A figura e o testemunho de Clélia Barbieri, esta madre adolescente, despertam a admiração, a ternura e o afeto em todos os cristãos que tomam conhecimento de sua obra. Em 1989, o Papa João Paulo II canonizou-a, e no ano seguinte ele a proclamou padroeira dos catequistas, ou das catequistas. A igreja da paróquia de Le Boudry, onde a Santa Clélia Barbieri foi sepultada, recebeu o título de santuário em 1993. Santo do dia 13 de julho, Beato Tomás Tonstal, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1616. Foi um sacerdote beneditino condenado à morte pelo rei Jaime I da Inglaterra. Santo do dia 13 de julho, Beato Fernando Maria Battiglieri. Foi presbítero, faleceu em 1893. Presbítero é padre ou sacerdote, são palavras sinônimas. Fundou em Galeazza, na Itália, a Congregação das Servas de Maria para ajudar as famílias necessitadas na formação de jovens. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai,
Deus onipotente, o Deus do impossível, peça e receberá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, é o melhor para o filho. Até na Terra, o pai físico, pai biológico, dá um não para o filho quando vê que aquilo é o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Esteja pronto para receber Jesus para sempre. Arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus é Deus e seja batizado, e aí viveremos por todos os séculos dos séculos, juntos com todos os santos, todos os anjos de Deus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919. A paz de Cristo Jesus.